Eu quero, nesse momento, já convidar os irmãos a abrirem em 2 Samuel, capítulo 7, a partir do verso 8. 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 8. O meu objetivo é que hoje nós possamos ir até o verso 17. Mas agora, vamos ler apenas o versículo 8. Nós lemos esse texto no domingo passado, eu passei por ele e tirei algumas questões aqui para nós, mas eu não olhei ele em maiores detalhes, porque tinha muita coisa que não daria tempo, ok? Então hoje eu quero me dedicar só a essa parte aqui, verso 8 até o verso 17. Quem encontrou diz amém. Pronto, vamos ler o verso 8, diz assim: Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Até aqui, ore comigo. Ó Deus, nós temos um texto precioso aqui diante de nós, com tanta riqueza, Senhor, que nós não teríamos nem mesmo tempo suficiente para nos debruçar sobre cada uma delas e meditar aqui sobre cada uma delas. Mas eu te peço que pela Tua graça, o Senhor nos abençoe e nos visite, que o Teu Espírito Santo nos faça olhar para esse texto, enxergar as verdades eternas que estão aqui, que isso possa mexer conosco, mexer com o nosso coração e nos levar para mais perto de Ti, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de começar, eu estou vendo que está vindo ali um copo com água para mim. Deixa eu receber logo essa bênção. Obrigado. Meus irmãos, quem é casado aqui, levanta a mão. O que os casados têm em comum? Muito provavelmente, uma aliança no dedo, né? Quem tiver aí uma aliança, essa aliança que nós carregamos, normalmente de algum material precioso, né? De ouro, de prata. Essa aliança, ela é valiosa, porque ela representa, ela é um símbolo de uma aliança superior, de uma aliança muito mais preciosa e valiosa, que é a aliança do nosso casamento. Agora, você sabe qual é o significado dessa aliança? E aqui eu não estou me referindo a essa aqui, mas o que ela representa. O significado da grande aliança que nós fizemos quando entramos no nosso relacionamento. Quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós estudamos a história da redenção, a história dos feitos de Deus em favor de salvar um povo para si, o que nós percebemos é que Deus ele se move nessa história por meio de alianças. O nosso Deus, ele faz alianças. Nós hoje estamos aqui por causa de uma aliança que foi feita. Nós vamos já falar sobre ela. O que eu quero, então, essa noite, é destacar, a partir do nosso texto aqui, 3 questões relacionadas à aliança de Deus, ok? Mais especificamente, nós vamos ver hoje a aliança de Davi. Bom, a primeira questão que eu quero destacar, eu quero que nós percebamos aqui essa aliança, tá? Por que eu quero que nós percebamos? Porque ela nem sempre está clara nesse texto. Quando nós lemos o texto, se você lê o texto inteiro, do capítulo 7 de 2 Samuel, você não vai encontrar a palavra aliança. A palavra hebraica para aliança é a palavra berit.
cortar uma aliança, né? Era assim que era a expressão utilizada para entrar num relacionamento de pacto com Deus. Então a palavra aliança em si, ela não aparece aqui no capítulo 7. Mas como é que nós sabemos então que se trata de uma aliança aqui? Se você olhar o verso 15 comigo, o texto diz assim: mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. A palavra aqui, traduzida por amor, na verdade, é a palavra hesed. Essa palavrinha hebraica, hesed, ela sempre aparece em contexto de aliança. Não é que sempre que essa palavra aparece, ela vai estar falando de uma aliança, mas quando há uma aliança, essa palavra, ela aparece. Hesed e uma outra palavrinha chamada emet, normalmente estão ligadas com a aliança. Essa palavra, ela traz uma ideia de um amor leal. Ela traz a ideia de um pacto, um compromisso de lealdade. Um compromisso de mostrar bondade, de cumprir aquilo. De se entregar amorosamente para cumprir aquilo. Quando ela se refere a Deus, como eu falei muitas vezes, está falando desse compromisso de Deus de entrar numa aliança com alguém, numa aliança com seu povo. Tanto é que às vezes nós vamos encontrar o clamor do povo de Deus: Senhor, mostra a tua hesed, mostra o teu pacto, o teu compromisso com a tua aliança que o Senhor prometeu. Uma outra coisa interessante é que, embora o capítulo 7 não use a palavra aliança, outros textos na Bíblia vão olhar para o capítulo 7 e vão dizer que aqui estava sendo feita uma aliança. Os textos vão ser claros em dizer a aliança que Deus fez com Davi e vão citar até as palavras aqui do capítulo 7. Por exemplo, você tem 2 Samuel, capítulo 23, verso 5, um pouco mais adiante. Você tem o Salmo 89, verso 3, verso 28, verso 34, verso 39, todos falando que aqui nós temos uma aliança. Você tem o Salmo 132, verso 11. Você tem 2 Crônicas, capítulo 13, verso 5, falando que aqui é uma aliança. E eu quero só ler 2 textos rápidos, para que você perceba como os autores se referem ao que acontece aqui como uma aliança. Primeiro texto, 2 Samuel, capítulo 23, verso 5, diz assim: a minha dinastia, que é Davi falando, a minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. O que Davi está falando aqui? Deus fez uma aliança comigo. Eu tenho certeza, garantia. Ele fala, ela é firmada e garantida em todos os aspectos, porque Deus fez uma aliança comigo. Quando essa aliança foi feita? Aqui no capítulo 7. Um outro texto, e esse é mais claro, porque ele vai citar as próprias palavras que aparecem no capítulo 7, é Salmo 89. Eu vou ler só os versos 3 a 4, mas esse Salmo, ele tem outros versículos que vão continuar falando sobre essa aliança. Ele diz assim: tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Aqui ele está citando, se não me falha a memória, os versículos 15 e 16 do capítulo 7. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Então, e um pouco mais antes aqui, nós ainda vamos passar pelo texto todo, ele vai falar sobre essa descendência que vai permanecer para sempre. Então, todos esses textos falam da aliança que Deus fez com Davi, e essa aliança acontece aqui no capítulo 7. Um ponto interessante nessa aliança é Deus garantindo: eu farei, eu vou agir com o meu hesed, eu vou agir com o meu amor leal, eu vou agir com bondade, eu me comprometo a agir assim, eu cumprirei a minha parte na aliança.
Ele decide abençoar. Ele toma a iniciativa de entrar nessa aliança com Davi. Em momento algum nós vemos Davi clamando: Deus, faz uma aliança comigo. Deus voluntariamente toma essa iniciativa de entrar nessa aliança, de se comprometer a agir com amor, com bondade, ser fiel nesse relacionamento com Davi. Meus irmãos, o que Deus espera de nós quando nós entramos em alianças? Que nós imitemos esse padrão de Deus. Que nós entendamos que o nosso papel é de buscarmos ser fiéis a essa aliança, de cumprirmos a nossa parte na aliança, de mostrarmos bondade àqueles com quem nós entramos em aliança. E na vida cristã tem algumas alianças que nós fazemos. Eu comecei falando da aliança do casamento, não é? Quando nós entramos numa aliança de casamento, nós estamos nos comprometendo a demonstrar bondade, a demonstrar amor, a sermos fiéis e mantermos o nosso pacto nesse relacionamento. Mas sabe uma outra aliança que nós entramos? A aliança da membresia. Quando nós tomamos uma decisão na direção de Cristo, de fazermos parte agora do corpo de Cristo, da membresia, né? Sermos membros do corpo de Cristo, nós estamos entrando numa aliança uns com os outros. E essa aliança envolve a mesma coisa: mostrar lealdade, mostrar amor, nos sacrificar muitas vezes pelo bem dos nossos irmãos. Tudo isso é esperado de nós. É por isso que tradicionalmente, especialmente as igrejas históricas no passado, mas até hoje, muitas delas permanecem com essa prática de fazer um pacto de membresia, uma aliança de membresia. Eu cheguei a ler aqui uma vez, talvez mais de uma vez, o que diz, por exemplo, o pacto de membresia das igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira. Nós aqui ainda não elaboramos um pacto de membresia, mas o meu objetivo é que nós, em breve, tenhamos ali o nosso pacto de membresia, que nós assinemos o nosso pacto de membresia, nos comprometendo a agir de maneira correta, adequada, como Deus quer, dentro dessa aliança uns com os outros. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Agora, tendo falado aqui rapidamente sobre essa aliança de Davi aqui, eu quero falar agora a segunda questão, que é o significado da aliança. Eu quero ampliar mais aqui com vocês, para que vocês entendam o que significa entrar numa aliança, o que significa essa aliança. E para a gente entender aqui o significado da aliança, é bom a gente comparar o que é uma aliança com o que é um contrato. Porque algumas pessoas têm entendido a aliança como se fosse uma espécie de contrato. E tem algumas coisas que até podem parecer com um contrato, mas tem outras que mostram para nós que a aliança é outra coisa. A aliança é diferente de um contrato. Qual a diferença entre uma aliança e um contrato? O contrato, ele tem a ver com vantagens mútuas. Quando você entra num contrato com alguém, você está olhando para os benefícios que você pode adquirir, as vantagens que você pode ter, e a outra parte está olhando a mesma coisa, e vocês estão tentando entrar num acordo para que seja vantajoso para ambas as partes. Essa é a natureza aqui do contrato. Mas a aliança, ela tem a ver com uma dádiva. A aliança tem a ver com um compromisso de alguém em doar, em dar algo, em conceder favor, em conceder bênção. Isso é muito interessante. Eu vou falar daqui a pouquinho como é que era no mundo antigo, mas já vá pegando isso daí. A aliança é uma dádiva. A natureza dela não é buscar o que eu posso ganhar. É um compromisso no que eu quero dar, o que eu quero entregar, o que eu quero doar. Outra coisa, na aliança, no mundo antigo, o maior, ele se apresentava interessado aqui em ajudar e abençoar. Ele se comprometia. Eu vou ajudar e eu vou abençoar, eu vou proteger aquele que é mais fraco do que eu. Essa era a parte dele na aliança, por exemplo. E tem algo muito interessante nisso daqui também,
Porque quando você entrava na aliança, você estava também entrando no relacionamento, não meramente contratual, mas um relacionamento quase que familiar. Você estava se comprometendo agora a entrar num relacionamento. A aliança, ela se interessa por um relacionamento. O contrato, não. Você pode se comprometer com uma parte, o outro com outra parte, cada um vive a sua vida, e se um quebrar o contrato, mas a aliança, ela está interessada em entrar num relacionamento. Isso é mais importante. Outra coisa é que o relacionamento do contrato se dá por cláusulas. Tem essa cláusula, essa cláusula, essa cláusula. Se você quebrar, o relacionamento da aliança se dá por fidelidade. É um compromisso de ser fiel, que às vezes até dificulta observar quando é que a aliança é quebrada. Porque ela envolve, não às vezes, cláusulas muito definidas. Às vezes tem algumas sim, cláusulas. Mas ela envolve esse compromisso de ser fiel, de andar em fidelidade. E aí, no Antigo Oriente Próximo, que era aquela região ali, onde o Antigo Testamento, principalmente, ele acontece, né? Onde as histórias, as narrativas se passam, aqui no caso de Davi também. Aqueles que estavam numa aliança, eles entravam no que a gente conhece na história de um relacionamento suzerano e vassalo, não é? Vocês já ouviram isso lá nas aulas, né? Na época de escola? Suzerano, vassalo, o maior, ele toma a iniciativa, o maior ele decide entrar numa aliança, o maior se compromete a cuidar, a proteger. Eu já falei um pouco sobre isso daqui, a abençoar. O vassalo também tem ali na sua relação de aliança, compromissos também de honrar, compromissos de servir, ok? Mas um ponto interessante é que nessa aliança, como eu falei, como envolvia um relacionamento íntimo, um relacionamento até certo sentido familiar, essa aliança, os que estão dentro dela, poderiam inclusive se relacionar com expressões de filiação. Aquele que é o maior, ele podia ser chamado de pai nesse relacionamento de aliança, e o menor podia ser chamado de filho. É por isso então que o rei, quando ele entrava em aliança, às vezes ele era tratado como se ele fosse o pai da nação, o pai. E a nação era tratada como se fosse sua filha, ou seu filho. Então o relacionamento de aliança envolve isso. Envolve um relacionamento profundo de dádiva, de entrega, de bênção. E um ponto importante para nós, irmãos, é que Deus está entrando nesse relacionamento com Davi. Mas assim como Deus fez uma aliança com Davi, Deus fez uma aliança conosco também. Quando Cristo Jesus veio, cumprindo todas as expectativas das alianças anteriores, a gente ainda vai ver isso aqui daqui para frente. Ele veio para fazer também o que ele disse? Uma nova aliança. Quando a ceia é celebrada, ele diz: esta é a nova aliança do meu sangue. Ele vem para entrar nesse relacionamento profundo conosco. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, ele toma a iniciativa. Ele vem para nos abençoar. Ele vem e se compromete a ser fiel, a ser leal nessa aliança, nesse pacto conosco. A fidelidade de Jesus no Novo Testamento, essa aliança feita, é dita que ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Ele foi até as últimas consequências. Ele foi até o ápice da humilhação, da dor, do sofrimento, para garantir e cumprir a sua parte nessa aliança que nos salva. O que isso nos ensina sobre Deus, meus irmãos? Isso nos ensina, acima de tudo, que Deus está interessado em um relacionamento conosco. Deus não está interessado em simplesmente dar ordens, e aí eu quero ter um monte de servos que vão fazer isso e aquilo como eu estou mandando. Esse não é o ponto de Deus. Deus está interessado em entrar num relacionamento conosco.
Por meio dessa aliança, Ele quer que nós sejamos da sua família. E desfrutemos desse amor, cuidado, bondade, compromisso leal. Confiemos nisso. Ele quer que nós saibamos que Ele se compromete, Ele cumprirá. E que descansemos nisso. Essa aliança que Deus faz conosco é uma expressão de sua graça. Porque quando Deus decide entrar em aliança conosco, Ele não olha nossos méritos. Ele não olhou para Davi, por exemplo, e disse: nossa, como Davi é impressionante. Nossa, como Davi não comete pecados. É um homem incrível. Deus jamais teria entrado numa aliança com Davi, se essa fosse a questão. Deus jamais entraria numa aliança conosco. Sabe, nós podemos esconder dos outros, mas Deus sabe quem a gente é de verdade. Deus conhece cada detalhe do nosso passado. Até aqueles que a gente acha que esconde, Deus conhece. Então, quando Ele olha para nós pecadores, quando Ele olha para nós sujos, manchados de pecado, quando Ele olha para nós, que encobrimos aqueles atos vergonhosos do nosso passado, Ele vê tudo isso. E ainda assim decide entrar nesse relacionamento e dizer: eu quero me comprometer contigo. Eu quero que você seja meu, da minha família. E eu vou ser fiel a esse compromisso de te amar até o final. Isso é graça, meus irmãos. Isso não é algo que nós mereçamos, é graça de Deus. Não tem nada a ver com contrato. Que vantagem Deus espera obter de nós? Qual é a vantagem que Deus olha para entrar num relacionamento conosco? O que Ele espera receber em troca? Que acrescente algo para Ele. É graça. É pura graça. Por que Deus decide entrar numa aliança conosco? Temos algo para dar para Deus. Aqui nós entramos na nossa terceira questão, aqui com relação à aliança, que é as partes da aliança, ok? A aliança, irmãos, ela tem as suas partes. Ela não é um contrato, mas na aliança é entendido que ambos os lados que compõem essa aliança têm partes a cumprir. E a pergunta para nós é: qual é a nossa parte nessa aliança? Agora, lembra disso. Como a aliança não é um contrato, a aliança não envolve o que eu posso ganhar. Quando Deus entra numa aliança conosco, quando nós estamos numa aliança com Deus, isso não visa, né? Deus não olha, o que eu vou ganhar entrando nessa aliança conosco? Não é contrato. E é muito importante a gente entender isso, por quê? Porque eu vejo muitas vezes que o problema em muitos casamentos, em muitos relacionamentos, é exatamente porque às vezes a gente tem uma mentalidade de contrato e não de aliança. A gente fez uma aliança achando que tinha feito um contrato. É interessante que Malaquias vai dizer, né, Deus falando que Ele é testemunha da aliança que nós fizemos com a mulher da nossa juventude. Aliança, não contrato. Mas quando as coisas começam a encontrar dificuldades dentro do relacionamento, quando os problemas surgem, quando aquele momento ali, né, de bonança, da conquista e tudo mais, começa a esfriar um pouco. Sabe qual é a frase que às vezes a gente ouve, infelizmente com mais frequência do que deveria? Quando as coisas estão difíceis: eu tenho o direito de ser feliz. Já ouviu essa frase? Mas não está dando certo. Eu estou frustrado. E eu tenho o direito de ser feliz. Me diga se isso não é uma mentalidade de contrato. Se você não está olhando, dizendo assim: não está cumprindo mais com as expectativas das minhas cláusulas. Eu não estou achando mais vantajoso.
Não está me beneficiando mais como eu achei que beneficiaria. Não tem nada a ver com dádiva isso daí. Não tem nada a ver com esse compromisso de eu vou ser fiel à aliança que eu fiz, ao pacto que eu fiz, ao meu papel nessa aliança. É uma mentalidade de contrato. E aí, meus irmãos, isso quebra completamente a aliança. Porque quando a gente casa, nós fazemos juramentos, não é? A nossa parte da aliança. Sabe um dos juramentos que a gente faz? Eu prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E se o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, de repente sofrem um acidente e ficam incapacitados? Estão lá na doença e já não podem mais te beneficiar. Já não podem mais fazer coisas que trariam vantagens para você. Agora parecem ser um fardo a ser suportado. A mentalidade de contrato vai dizer o quê? Eu tenho o direito de ser feliz. Não me beneficia mais, não é mais vantagem para mim, é só luta, é só dificuldade, é só desgaste. Eu vou dar o fora. Eu vou sair, porque eu tenho o direito de ser feliz. Isso não é aliança. Eu prometo amar, honrar, respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte separe. Eu vou cumprir o meu pacto. Eu vou cumprir o meu lugar na aliança. Se a aliança não foi quebrada pelo meu cônjuge, eu vou cumprir o meu papel na aliança. Eu vou fazer a minha parte na aliança. Mas vamos ver aqui as partes dessa aliança que Deus estabelece com Davi. Primeiramente, os versos 8 e 9, só até a metade do verso 9, olha comigo. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Aqui Deus está lembrando a Davi o que ele já fez, o que ele já tinha feito na vida de Davi. Deus pegou aquele Davi que era só um pastorzinho desprezado, que ninguém achava que ele poderia ocupar uma posição grande de proeminência. Deus pegou ele lá. Deus não pegou ele quando ele era um grande líder, reconhecido por todos, cheio de habilidades. Deus foi lá, pegou esse pastorzinho e fez dele um rei. Deus está lembrando o que ele fez. Deus diz que ele esteve com ele. Deus esteve com Davi durante toda a caminhada. Naqueles momentos de solidão de Davi. Naqueles momentos de desespero de Davi, escondido dentro de cavernas, à beira da morte. Deus estava lá, cuidando, cumprindo a parte dele na aliança, que ele está fazendo agora, que Davi nem sabia, e Deus já estava lá operando. Quantas vezes, irmãos, os inimigos de Davi chegaram tão perto? Quantas vezes a vida de Davi esteve por um fio? Quem não se lembra? Aquele caso, Davi teve até que se fingir de louco para não morrer. Aquele caso em que Saul já estava chegando, cercando, e de repente estoura uma guerra lá em outro lugar, e Saul tem que fugir dali rapidamente para resolver aquele problema e não pega Davi. Em tudo isso, Deus está dizendo o quê? Eu estive com você, Davi. Durante todo esse tempo eu estive com você. A minha presença te acompanhou, cuidando, protegendo. Ele diz, eu eliminei os teus inimigos. E nós não vimos? Um a um, os perseguidores de Davi, os inimigos de Davi caindo, sem que Davi tivesse que levantar um dedo, para que ficasse claro que não foi Davi que os derrotou, mas Deus que os eliminou, que tirou do caminho. E agora, Deus vai prometer o que Ele vai fazer no futuro. E nessa promessa,
Deus ele vai incluir aqui o seu papel dentro da aliança. Se você olhar os versos 12 e 13 comigo, olha o que o texto diz. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um de seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Olha o que Deus está prometendo. Uma descendência para Davi, que virá depois da sua morte, essa descendência continuará. Uma descendência que ocupará o trono, um trono eterno, que manterá o reino. E ele vai resumir isso através dessas três expressões, descendência, trono e reino, no verso 16. Se você olhar comigo, ele diz: quanto a você, sua dinastia, que é essa descendência real, que vai ocupar o trono, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Então, o lugar de Deus aqui, a parte de Deus na aliança, com a qual ele está se comprometendo é: Davi, um dos teus descendentes, se sentará no trono eterno e reinará para sempre. Eu vou garantir isso. Eu vou fazer com que isso aconteça. E além disso daqui, Deus também faz outras promessas para Davi. Se você for dar uma olhadinha, é interessante que essas promessas, elas se assemelham muito com a aliança que Deus fez com Abraão. Bem antes de Davi, Deus já tinha feito uma aliança com Abraão. Lá no capítulo 12 de Gênesis, por exemplo, versos 1 e 2, e o verso 7 também, eu quero destacar algumas das coisas que aparecem nessa aliança com Abraão. Deixa eu ler aqui para vocês. Gênesis 12, do 1 ao 2, e depois o verso 7. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. O Senhor apareceu para Abrão, verso 7, e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Olha algumas coisas aqui que Deus promete para Abrão e que Deus também vai prometer nessa aliança com Davi. Ele promete uma terra, ele promete um grande povo, ou seja, descendentes, ele promete um nome grande, um nome famoso, e ele, verso 7, reafirma a questão da terra. Olha o verso 9 comigo, do capítulo 7 aqui de 2 Samuel. Olha o que diz aqui, a metade final do verso 9. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Eu farei o teu nome tão grande quanto os maiores da terra. Essa é a promessa aqui. Lembra? Para Abrão ele prometeu também: tornarei famoso o seu nome, tornarei o teu nome grande. No contexto lá de Abraão, qual era o significado de fazer o nome dele grande? A ideia tinha a ver com reinado. A ideia é que Abraão seria levantado como uma espécie de rei, ok? Abraão nunca é chamado de rei nas Escrituras, mas todas as vezes em que Abraão se encontra com reis, ele é tratado como um igual. Ele é tratado como se ele fosse uma autoridade. Abraão tem os seus servos também, e na promessa dos descendentes de Abraão, Deus diz que dali viriam reis sobre a terra. O nome de Abraão seria grande, dele viriam reis. Ele seria como uma espécie de rei sobre a terra. Aqui Deus promete eliminar os inimigos de Davi. Ele diz que já tinha eliminado alguns inimigos de Davi. Ele eliminaria os inimigos do povo dele, aqueles súditos de Davi. Com Abrão, Deus faz algo semelhante. Ele elimina os inimigos, especialmente naquele caso em que o sobrinho de Abraão, Ló, ele é capturado, e Abraão vai lá e derrota todos os inimigos. Deus dá vitória a Abraão contra todos os seus inimigos.
A questão da terra, é muito interessante os versos 10 e 11. Olha comigo. E providenciarei um lugar para Israel, a terra, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início. E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Detalhezinho aqui, tá? Deus promete aqui uma terra. E não somente uma terra. Ele promete aqui dar paz a Israel, dar paz ao seu povo, dar paz contra os inimigos. A ideia aqui é de dar descanso, dar harmonia, dar plena prosperidade, alegria, segurança. Eles não seriam mais atormentados. Essa promessa é a promessa que Deus fez também para Abraão. Eu vou dar uma terra para você. 2 vezes ele destaca isso. É interessante quando a gente chega lá no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, o autor vai dizer que Deus ainda não deu, ainda resta um descanso, né? Abraão peregrinava pela terra sabendo que tinha uma terra superior, o autor vai dizer. Deus tem essa promessa aqui, prometida lá, Abraão, renovada com Davi, e que aponta para o novo céu, a nova terra para nós, para aquele grande dia, enfim, do descanso pleno, real, verdadeiro, da bênção completa para nós. No finalzinho do verso 11, ele promete uma dinastia para Davi, uma descendência para Davi. Aquilo que ele prometeu também para Abraão. Eu farei a tua semente, né, tão numerosa quanto as areias do mar. É muito interessante. Abraão teve uma hora, né, que ele, Senhor, não dá para ser aqui Ismael, né? Que ele já era velho, disse, não, é através de Isaque que eu vou cumprir a minha aliança. Através dele que eu vou trazer essa descendência. Promessa do Senhor, feita aqui também para Davi. Uma coisa interessante também, irmãos, é que em Gênesis, Deus promete, ele faz uma promessa para Judá. Judá era quem? Filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. E ele diz o quê? O cetro do rei jamais se apartará da tua casa. Ele promete que através da linhagem de Judá é que viria o grande rei de Israel. Aqui Davi agora está assumindo essa posição. É da linhagem de Davi que virá o rei que reinará para sempre. Davi é da linhagem de quem? De Judá. A promessa está se cumprindo. Quando Jesus vem para sentar-se no trono eterno, ele é chamado de o leão da tribo de Judá. Deus está cumprindo a sua promessa aqui. Um detalhezinho aqui também no versos de 12 a 13, olha aqui o que diz. Quando a sua vida chegar ao fim, nós já lemos, né, e você descansar com seus antepassados, escolherei um de seus descendentes, um de seus antepassados, escolherei um de seus filhos, para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, da sua semente, e eu estabelecerei o reino dele. Nós sabemos que o filho de Davi que virá para construir o templo é Salomão, ok? Ele vai vir para construir o templo. Agora, o verso 13, né? Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Mas Salomão não vai cumprir ou atingir todas as expectativas de Deus para esse descendente maior de Davi. É interessante que alguns estudiosos entendem algumas promessas que tem lá em Isaías, que é como se viesse um novo Davi. A promessa é que esse novo Davi, esse Messias, ele viria, esse servo do Senhor viria para cumprir tudo. E aqui Salomão, ele não vai atingir essas expectativas. Salomão, no final, ele dá aquelas tropeçadas, né? Se envolve com idolatria,
e tudo mais. Ele constrói o templo, mas ainda não é ele esse rei eterno. Ainda não é ele que cumpre as expectativas desse rei eterno. Porque um dia viria um outro Davi, um filho de Davi maior, que não apenas iria construir um templo para Deus, ele seria o próprio templo de Deus. Ele seria aquele que podia dizer acerca de si mesmo: eu derrubarei o templo e eu reconstruirei de novo. E o texto lá do Novo Testamento diz que ele estava falando do seu próprio corpo, da sua morte, da sua ressurreição. Porque ele era o templo de Deus, ele era o lugar pleno da habitação de Deus. Ele era Deus entre nós. Emmanuel, Deus conosco, Deus andando entre nós como homem, Jesus. Ele é esse que vem para cumprir essas grandes expectativas. Então, meus irmãos, nota um detalhe. Todas essas promessas aqui, que vão ser cumpridas em Jesus, né, já começam a ser desenhadas para nós aqui nessa aliança com Davi. Isso faz com que esse texto, alguns até vão dizer que esse capítulo 7 é como se fosse quase que o centro, o meio da Bíblia, né? A dobradiça entre o que estava sendo feito e o que ainda iria ser realizado e consumado. Nota que o nome de Davi, de fato, ele foi engrandecido. Quando você chega no Novo Testamento, o Novo Testamento começa e termina falando de Davi. Você já percebeu isso? Se você pegar, por exemplo, Mateus capítulo 1, primeiro livro do Novo Testamento, logo no verso 1, logo vai dizer que ali você tem o registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Mateus 1, verso 1. Quando você chega no último livro da Bíblia, Apocalipse, no último capítulo desse livro, capítulo 22, verso 16, vai dizer: eu sou, Jesus falando, eu sou a raiz e o descendente de Davi. Ele é o filho maior de Davi. Ele é aquele que vem cumprir todas essas promessas e todas essas expectativas, vem cumprir plenamente essa aliança que Deus fez com Davi. Então Deus, Ele promete, Ele tem a sua parte na aliança e Ele cumpre a sua parte. Agora também resta uma parte aqui para o rei. É esperado uma parte aqui dentro dessa aliança para o rei que está entrando na aliança com Deus. Qual é a parte do rei? Em resumo, obediência dentro desse relacionamento de pai e filho no qual ele está entrando por meio da aliança. Olha comigo, por exemplo, o verso 14. O verso 14 diz assim: eu serei seu pai, e ele será meu filho. Está falando do descendente de Davi. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Então nota, Deus promete entrar no relacionamento de pai e filho, e Ele sabe que dentro dessa linhagem de Davi, desses descendentes de Davi, eles não cumpririam como deveriam as expectativas. Por isso, há aqui um espaço para a disciplina do Senhor também. O pai disciplina o filho que ele ama. Se você não tem vivido no pecado e não tem sido disciplinado pelo Senhor, não tem acontecido nada, o autor de Hebreus vai dizer que ele está tratando você como um bastardo e não como um filho. Cuidado! O pai, ele disciplina o filho que ama porque ele quer trazer de volta, esse é o objetivo da disciplina. Não é simplesmente descarregar a sua indignação, mas é trazer de volta para o caminho certo, para o caminho da bênção. É o amor corretivo de Deus. Então, aqui há uma especificação, prevê que desobediências aconteceriam nessa linhagem, que Deus agiria com disciplina, entraria com disciplina aqui. Outra coisa importante, interessante, é que nesse relacionamento de pai e filho, a gente tem que entender isso daqui dentro da perspectiva daquela época, do Antigo Oriente Próximo. Como é que se dava isso daqui? Quando alguém era estabelecido como um rei, dentro daquelas culturas ao redor, aquela pessoa, ela era
agora considerada como se ela fosse a imagem do Deus que a estabelecia. Então ela era a imagem de Deus e por isso ela poderia ser chamada também de filho de Deus. E esse relacionamento agora de filho de Deus, de imagem de Deus, ele trazia pelo menos duas questões. Primeira, envolveria um relacionamento vertical, né? E horizontal, ok? Vertical, esse relacionamento traria obrigações para você no que diz respeito a Deus. Você se comprometia agora como um filho a ser obediente a Deus, a honrar o Senhor, a adorar o Senhor. Tinha esse compromisso vertical. E na horizontal, você se comprometia agora em ser um representante de Deus para os outros. Onde você se compromete agora em abençoar, em representar Deus, em revelar Deus no seu relacionamento com os outros. O rei deveria ser esse aqui, no seu relacionamento de filho. O filho, nessa cultura, era alguém que assumiria o lugar do pai. Era alguém que desempenharia a mesma função do pai. Era alguém que trazia características do pai. Por isso o rei agora tem que ser como esse filho de Deus, representando a Deus, no relacionamento de intimidade com ele, mas representando a ele para os outros a quem ele vai governar. Algo interessante que eu disse para vocês, Deus ele se move com relação, no plano da redenção através de alianças. Desde o início da Bíblia, Gênesis ali, no iniciozinho ali, Deus ele já começa fazendo uma aliança com o primeiro homem, com Adão. Na teologia nós chamamos a aliança da criação. E Deus, ele faz Adão, e ele diz que Adão agora é sua imagem e semelhança. Porque Adão, ele teria esse papel de filho de Deus, de viver num relacionamento com Deus, mas também num relacionamento correto com a criação de Deus. Quando a gente vai, por exemplo, para a genealogia de Jesus, lá em Lucas 3, a gente viu no domingo passado, verso 38, vai dizer, Adão, filho de Deus. Deus, ele fez uma aliança com Adão, Deus fez uma aliança com o próprio povo de Israel, que também é chamado de filho de Deus, e ele espera que esses que estão em aliança com ele, vivam num relacionamento correto com ele, amem a ele, obedeçam a ele, adorem a ele, mas também vivam num relacionamento correto com o seu povo, com a sua criação, representando Deus na criação. Esse é um ponto importantíssimo que a gente tem que entender aqui. Se nós hoje estamos numa aliança, na nova aliança com Cristo, o que o Senhor espera de nós? Qual é a nossa parte nessa aliança? Se não a mesma de sermos filhos de Deus, se não a mesma de amarmos a Ele, andarmos com Ele, adorarmos a Ele, honrarmos a Ele, mas também representarmos a Ele. Vivermos de um modo digno de um filho de Deus, vivermos como os filhos de Deus devem viver, a nova vida que foi comprada para nós na cruz do Calvário, é esperado de nós. Agora, como é que nós podemos viver essa nova vida? Como é que nós podemos saber realmente o tipo de vida que Deus espera de nós? É dada aqui uma palavra para o rei de Israel. Na verdade, Deuteronômio, capítulo 17, versos de 18 a 20, ainda não tinha rei de Israel ainda, Deuteronômio ainda, tá? Mas Moisés, por meio da revelação do Senhor, ele já tinha dito como deveria ser no dia que Deus levantasse um rei em Israel. Como é que esse rei tinha que viver? E olha o que ele diz, eu vou ler aqui para vocês. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo, para o seu uso pessoal, uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo, e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel,
bem como o dos seus descendentes. Olha qual era a parte do rei aqui. Ele tinha que ter uma cópia da lei, da vontade revelada de Deus. Ele tinha que ler essa lei para conhecer o que Deus queria dele, para conhecer o tipo de vida que Deus esperava dele. Essa era a obrigação dele aqui, copiar, ter a lei, ler a lei, aprender a lei de Deus, meditar na lei de Deus. Meu irmão, do que é que nós precisamos para viver a vida que agrada a Deus? Do que é que nós precisamos para viver de um modo digno de Deus, que agrada ao Senhor? Da sua palavra, da sua instrução. É disso que nós precisamos. Ele nos deu essa palavra. Ele espera que a gente leia a sua palavra, que a gente conheça a sua palavra, que a gente medite na sua palavra. Davi, como rei, ele não era superior aos seus irmãos. A lei deveria dar a ele essa consciência. A gente leu aqui. Mas ele deveria ser um modelo para os seus irmãos. Pela posição em que Deus o colocou, ele deveria ser um modelo. É como se Davi, ele tivesse que encarnar a lei de Deus. Ele devia amar tanto a vontade revelada de Deus e viver de tal maneira por essa verdade, que é como se ele encarnasse a palavra de Deus para o seu povo. Sabe, eu lembro que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele uma vez comentou sobre John Bunyan, o autor de O Peregrino. Não sei aqui quantos já leram O Peregrino. E ele diz assim, o Bunyan, quando você lê O Peregrino, você vai ver que a própria linguagem dele é uma linguagem bíblica. Ele fala como se ele estivesse repetindo a Bíblia. Ele diz, porque o Bunyan, ele tinha a Bíblia dentro das suas veias. O sangue do Bunyan, ele devorou tanto a palavra, ele se encharcou tanto da palavra, que é como se a palavra tivesse entrado nas suas veias. Ele disse, se você cortar o braço dele, vai jorrar Bíblia, né, do sangue dele. Ele disse que o sangue do John Bunyan era biblino, era cheio de Bíblia. O Senhor espera, irmãos, que nós estejamos saturados da sua palavra, cheios da sua palavra, a fim de que essa palavra venha à nossa mente nos momentos em que precisamos, a fim de que nós possamos viver mesmo por ela. O próprio Senhor Jesus, ele orou ao Pai, ele orou para que nós fôssemos santos. Ele disse assim, Pai, santifica-os. Aonde? Como? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É um instrumento para a nossa santificação, para a vida que Deus quer operar em nós. Outra coisa, que eu já perguntei aqui, mas não respondi. O que Deus quer de nós? O que é? Deus, ele precisa de algo em nós. Quando ele entra nessa aliança conosco, pecadores miseráveis, o que ele espera ganhar de nós? Tem algo que a gente pode dar para ele, que ele não tenha, que ele necessite, que ele precise. Porque Deus quer entrar nessa aliança. Porque ele quer nos abençoar, meus irmãos. Lembra que eu falei? A aliança, ela tem a ver com uma dádiva. Deus entra porque ele quer nos abençoar. Ele quer nos fazer bem. Sabe? Quando Deus, ele nos chama a entrarmos nessa aliança, a entrarmos nesse relacionamento profundo com ele, não é porque ele precisa, é porque nós precisamos. É porque isso vai ser bom para nós, desfrutarmos desse relacionamento de Deus como nosso Pai. Nós precisamos disso. Quando Deus, ele nos chama a vivermos por sua palavra, não é porque ele quer simplesmente jogar regras e acabar com a nossa alegria. Eu queria viver de outro jeito, mas agora Deus botou um monte de regras sobre mim, não tem nada a ver com isso. É porque Deus quer o nosso bem. Ele está nos instruindo para a gente viver do jeito que vai ser bom para nós, que vai ser bênção para nós. É como a gente trata com os nossos filhos. Hoje lá em casa, antes de vir aqui para o culto, estava lá eu sentado, lá fora, meditando no texto,
E o Jonas sentou lá perto de mim, aí tem umas britas assim lá no chão, né? E aí ele começou com o sapato dele, reco, naquelas britas, né? Eu disse, Jonas, para com isso, rapaz. Tu vai se sujar todo, vai levantar poeira, vai fazer um buraco aí. Por que eu estou falando isso? É porque eu simplesmente estou ali querendo acabar com a alegria do meu filho? Não. É porque, como criança, ele é tolo. Uma coisa que ele não sabe, que ele precisa aprender para o bem dele. Se eu deixar, né, ele vai sair dali todo sujo, todo sapato todo rasgado, né? Ele vai se prejudicar e ele nem percebe. Agora, quando eu reclamo com ele, ele acha ruim. Porque ele pensa que eu estou querendo apenas ali acabar com a festa, né? Acabar com a alegria. Somos nós, na nossa tolice com relação a Deus. Quando Deus nos diz, não vá por aí, vá por aqui. Quando Deus nos dá suas instruções acerca do modo como devemos viver, Ele não quer acabar com a nossa alegria. Ele quer nos manter dentro do círculo da sua proteção, da sua bênção. É porque aquilo vai ser bom para nós, meus irmãos. E uma coisa que eu já falei para vocês hoje. Deus, Ele vai desenrolando o seu plano através de alianças. Deus, Ele fez aliança com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Israel, com Davi, até aquela grande superior, a nova aliança que Ele vai fazer com Cristo. Em cada uma dessas alianças, Deus vai revelando um pouquinho mais do que Ele pretendia fazer, até que Ele cumpre tudo em Cristo Jesus, lá no Novo Testamento. Agora, uma coisa interessante, quando você começa a ler, é que parece que essa aliança de Deus, ela está sempre sob ameaça. Parece sempre que algo vai dar errado e a coisa não vai se cumprir. Por exemplo, quando Deus faz aliança com Adão e eles pecam, aí Deus, ele faz uma promessa. O descendente da mulher, ele virá para desfazer as obras da serpente. Só que aí, quando a gente vai ver os descendentes da mulher, de Eva, quem é que nós encontramos lá? Caim e Abel. O ruim mata Abel, né? Que era o fiel. Aí pronto, acabou-se. Né? Quem é esse descendente que vai desfazer as obras da serpente? E Deus vem lá, levanta Sete, né? E a coisa continua. Quando a gente chega, por exemplo, em Abraão, Deus promete que ele vai dar um filho para Abraão, que através desse filho ele vai dar continuidade ao seu plano. Só tem um problema, Abraão é velho e a sua esposa estéril. Aí a gente olha mais uma vez, e agora? Como é que essa aliança, como é que esse plano vai dar certo? Vai ser frustrado. Mas Deus vem e Ele diz, eu vou trazer através de ti, Abraão, mesmo. Vai ser um filho teu com Sara, Abraão, na velhice mesmo. No tempo quando não dá mais para ter filho, eu vou trazer esse filho, e é através dele que eu vou cumprir a minha promessa, e Deus traz. Aí ele continua a promessa por meio de Isaac, por meio de Jacó. Jacó casa lá com Raquel, aí tem outro problema de novo, Raquel é estéril, né? Então o tempo todo parece que a linhagem vai acabar ali, parece que a promessa não vai se cumprir. Outra coisa interessante, quando chega Davi, Deus diz, eu vou fazer você um rei. Aí Davi é só perseguido o tempo todo. O tempo todo parece que Davi vai morrer, parece que Deus não vai cumprir. Aí quando Deus por fim cumpre, dá uma descendência para Davi, a gente viu domingo passado, vem Joaquim. O que foi que aconteceu com Joaquim? Deus amaldiçoou a linhagem de Joaquim, lá em Jeremias capítulo 22. Mas peraí, Deus prometeu que o descendente de Davi ia sentar no trono para sempre, mas agora a linhagem de Joaquim, a linhagem da descendência real, está amaldiçoada, não pode mais ser rei. E agora? Como é que a gente faz? Quando chega Jesus, ele vem através de uma mulher que é virgem. Como é que ela vai dar à luz? E tudo isso Deus está fazendo de uma maneira que a gente nem esperava, que a gente nem imaginava. Deus está fazendo para cumprir a sua aliança, o seu pacto, as suas promessas. E deixar claro, por que é desse jeito? Cheio de dificuldades. Quando a gente chega lá em Apocalipse, por exemplo, a figura é do dragão perseguindo quase para devorar a mulher, que é o povo de Deus,
por meio do qual viria o descendente. Por que é assim? Porque Deus está querendo deixar claro o tempo todo. Quando as suas promessas se cumprem, quando o plano se cumpre, quando a aliança se cumpre, não é por causa da qualidade daqueles que estavam lá. Não é por causa dos esforços deles. Não é por causa do poder deles. Mas é tão somente por causa do poder de Deus. Ele é a garantia de que o plano se cumprirá. De que a aliança será perfeita. Ele termina aqui, né, deixando isso muito claro. Que não somos nós que cumprimos no final das contas. Até a nossa parte, para a gente realizar a nossa parte na aliança, nós dependemos que Ele opere primeiramente em nós, por meio do seu Espírito. Mas é Ele que cumpre. Olha os versos de 15 a 17. Mas nunca retirarei dele, do descendente de Davi, o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. É a garantia de que Deus cumprirá a sua parte, que faz com que Davi possa descansar e dizer: a minha dinastia está bem com o Senhor. Está bem com o Senhor. Eu quero terminar, irmãos, trazendo apenas aqui uma aplicação para nós. Deus, Ele é fiel à sua aliança. Quando Ele faz uma aliança, Ele garante e Ele cumpre a sua aliança. E Deus nos tem chamado para entrar nesse relacionamento de aliança com Ele. Deus tem nos chamado, através do sacrifício de Cristo, para entrarmos nessa nova aliança com Ele. Todos aqueles que estão em Cristo são incluídos nesse relacionamento de filhos de Deus. Deus deu o poder de nos tornarmos seus filhos, participantes da sua família. Ele garante para nós, não uma estrada sem dificuldades, mas uma chegada certa, um reino eterno, novos céus e nova terra, não mais lágrima, não mais pranto, não mais dor. Ele garante e Ele cumprirá a sua parte na aliança. O amor, a bondade, a benignidade, a fidelidade de Deus acompanharão o seu povo da sua aliança. E a pergunta para você hoje é: você está nessa aliança com o Senhor? Nós entramos nessa aliança tão somente por um caminho: fé, confiança. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e entramos pela fé, confiando plenamente no que Deus tem para nós através de Cristo Jesus. Você está nesse relacionamento de aliança com o Senhor? Se você está nesse relacionamento, Ele nos chama agora a vivermos a nova vida da aliança. Sabe? Algumas pessoas, quando ouvem o chamado do Senhor, elas dizem assim: não, mas eu não estou pronto ainda. Não, eu preciso primeiro resolver alguns problemas, algumas coisas na minha vida, tem uns pecados aqui que eu vou resolver. É sério? Você acha que esse é o caminho? Você acha que Deus está te chamando porque Ele primeiro quer que você seja bom o suficiente para entrar então na aliança com Ele? Deixa eu dizer uma coisa: Deus escolheu fazer uma aliança com pecadores. E quem vai resolver o problema do nosso pecado é Ele, através de Cristo, pelo poder do Espírito. Então o que Ele te chama é confiar nele e vir como você está. E vir com esse coração desejoso. Eu quero, Senhor, eu quero viver essa nova vida. Nós não entramos na aliança, não fomos escolhidos para a aliança porque estávamos vivendo a melhor de todas as vidas. Nós entramos na aliança para agora, pela fidelidade dEle, pelo poder do Seu Espírito, agora começarmos a viver a vida da aliança. Então quero te dizer, confia no Senhor. Se Ele te chama para entrar numa aliança com Ele, confia nele, entrega a tua vida a Ele, diz: Senhor, faz o que eu não posso fazer. Vem pelo poder do Teu Espírito e me dá um novo coração para desejar o que Tu deseja, para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Confia nele, porque é a fidelidade dele que garante a aliança. Sabe? Quando nós entramos nessa aliança,
A nossa vida, então, aos poucos, ela vai sendo moldada, ela vai sendo transformada à semelhança de Jesus. A gente agora vai começando a aparecer como pessoas da aliança. A gente vai começando a aparecer aquilo que a gente não era antes. E tudo que o Senhor nos chama a fazer é confiar nele, é vir a Ele em fé, é nos entregarmos totalmente a Ele. Porque é Cristo, Cristo somente, a única garantia dessa aliança para nós. Há um documento muito antigo, chamado Catecismo de Heidelberg, que foi um conjunto de perguntas e respostas elaboradas por alguns dos reformadores. E lá nesse catecismo tem uma pergunta, que diz o seguinte: qual a sua única esperança na vida e na morte? Qual é a sua única esperança para essa vida e para a morte? É que você vai dar um jeito na sua vida? É que você vai resolver os seus problemas? É que um dia você vai ter feito tanto por onde, que então Deus vai olhar para você e dizer: agora sim eu te aceito, agora sim pode viver comigo? Deixa eu dizer para você qual é a resposta desse catecismo. A única esperança, minha única esperança na vida e na morte, é que eu não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Essa é a minha esperança. O sangue da nova aliança derramado me comprou. Eu não sou mais meu, eu sou dele. Agora que eu entrei nessa aliança pelo sangue dele, eu sou dele. E ele que derramou, ele que pagou um preço tão alto, sangue tão precioso por mim, pecador, ele vai me guardar até o final. É nele, em Cristo, que está a minha única confiança para esta vida e para a morte. Que essa seja a sua confiança. Vamos orar nesse momento?